Bem-vindos à Afrosfera. Hoje, voltamos o olhar para a desflorestação em Moçambique. O terceiro capítulo de uma série que expõe, camada por camada, a podridão de uma traição prolongada que culminou nas manifestações nacionais desencadeadas após as fraudulentas eleições de outubro de 2024. Mas que fique claro, o levante do povo não começou nas urnas. Começou no estômago vazio. Começou nas aldeias empoeiradas, onde a esperança foi vendida por homens de fato e farda. Na primeira parte, mapeamos as veias da corrupção que se espalham por todos os órgãos da vida pública. Uma transferência contínua e deliberada de riqueza das mãos calejadas do povo para as palmas macias dos gordos da Frelimo. Na segunda, denunciamos o modelo de pilhagem à moda de Maputo, uma espécie de conferência de Berlim sem europeus, onde os oligarcas da Frelimo não se reuniram para libertar a terra, mas para a dividir entre si como se fosse carne em mercado, enquanto o povo morria de fome. Todo povo tem o seu ponto de ruptura. Pode chegar em forma de grito ou de silêncio, de fogo ou de inundações. Pode vir devagar, como a água que se acumula atrás de uma barragem rachada, ou, de repente, como um rugido de raiva quando a represa rebenta. Em Moçambique, esse momento chegou nos dias e semanas após a fraude eleitoral de outubro de 2024. Mas é preciso dizê-lo sem rodeios. A eleição foi apenas o detenador. A verdadeira causa está entranhada, no chão seco, nos tocos das árvores abatidas, nas escolas vazias e nas barrigas famintas de um povo espoliado até ao osso. O povo moçambicano não se levantou por causa de um único voto roubado. Levantou-se por causa de um país inteiro roubado. Porque as mesmas mãos que manipularam as urnas são as que há anos desnudam a terra, cortando árvores, vendendo madeira, saqueando os cofres públicos e enchendo os próprios bolsos com os lucros. Os supostos líderes em Maputo, os barões da Frelimo que falam a linguagem da revolução, mas vivem como monarcas, têm dirigido o saque silencioso de uma nação inteira. Das florestas de Niassa aos mangais da Zambésia, a riqueza dos pobres das zonas rurais tem sido sugada e enviada para fora, para portos chineses, para contas offshore, para mansões que se erguem enquanto as escolas desabam. Isto não se trata apenas de árvores roubadas. Trata-se do roubo estrutural da dignidade, da soberania e da esperança. Chamam-lhe exploração florestal, como se essa palavra asséptica conseguisse anestesiar a brutalidade do que está a acontecer em Moçambique. Chamam-lhe indústria. Mas que indústria é essa que nada produz, nada constrói, nada alimenta e só deixa o silêncio das aves que já não cantam? Falam em parcerias econômicas com Pequim, mas nos cantos esquecidos da Zambésia e de Niassa, onde mães alimentam os filhos com raízes fervidas colhidas de florestas que sustentaram gerações, não há parceria nenhuma. Há saque. Não sejamos brandos. A desflorestação em Moçambique não é sintoma de progresso. É um crime, lento, sistemático e encharcado em traição. Traição de uma elite política em Maputo que se veste com as cores da libertação enquanto vende a pátria ao melhor licitante. E esse licitante, na maioria das vezes, é chinês. O pipeline da pilhagem. Da floresta ao porto, do porto ao contentor. Moçambique, com os seus 40 milhões de hectares de floresta, outrora uma das mais ricas e ecologicamente cruciais da África Austral, transformou-se numa ferida aberta. As árvores não são cortadas para carpinteiros locais ou para fábricas nacionais. Não são para mobilar escolas, nem reconstruir casas destruídas por ciclones. Não. São arrancadas às centenas, carregadas em caminhões, levadas até portos como Beira e Nacala, enfiadas em contentores e despachadas, em touros crus, sem qualquer processamento, diretamente para a Ásia, com a China como principal destino. Segundo um relatório emblemático do Chatham House, mais de 48% da madeira exportada por Moçambique é ilegal.
A Global Witness vai mais longe, descrevendo o setor madeireiro moçambicano como um cassino cleptocrático, onde elites políticas em Maputo coludem com empresas chinesas para desviar milhões em subornos enquanto as florestas desaparecem. Dados do CIFOR indicam que entre 2007 e 2017, Moçambique perdeu mais de 2,2 milhões de hectares de floresta, e a taxa de destruição está a aumentar. Isto não é comércio, é expropriação. Gordos na capital, chão batido nas escolas, eis a verdade mais amarga. Enquanto touros de sândalo e pau-ferro, alguns com séculos de idade, atravessam os mares, crianças nas escolas rurais de Sofala e Cabo Delgado sentam-se no chão batido. Mesas, bancos, cadeiras, luxos distantes num país onde a elite prefere vender mogno para comprar Mercedes-Benz do que garantir que as crianças saibam ler ou escrever. Um único tronco de madeira nobre pode render milhares de dólares no mercado chinês. Esse mesmo tronco poderia ser serrado e transformado em mobília escolar para um distrito inteiro. Mas essa transformação nunca acontece. O que Moçambique produz não é valor, nem infraestrutura, nem prosperidade. É ausência. Ausência de sombra, ausência de animais, ausência de alimento, ausência de dignidade. Quem cuida das florestas? E quem lucra com elas? São os pobres das zonas rurais que há séculos protegem estas florestas. Vivem em simbiose com a terra, colhendo frutos, usando plantas medicinais, caçando para obter proteína, pastando os animais à sombra das árvores. Para eles, a floresta não é capital natural, é vida, é memória, é sangue. E, no entanto, são esses mesmos guardiões que agora veem os caminhões madeireiros a passar, escoltados por homens armados, levando embora o que é seu, sem consulta, sem compensação, sem benefício. Um roubo camuflado por burocracia, um imperialismo ecológico com rosto africano. Essa é a traição da Frelimo. O partido que um dia simbolizou a libertação tornou-se corretor do saque estrangeiro. As licenças são distribuídas como doces a empresas chinesas que só querem extrair. Não há serrarias locais, não há reflorestamento sustentável, não há empregos, apenas o som oco da riqueza a escorrer da terra para o mar. Florestas como comida, abrigo e medicina. Quando se rouba uma floresta, não se roubam apenas árvores, roubam-se casas. Os moçambicanos rurais usam madeira para tudo: construir, cozinhar, aquecer. Recolhem tubérculos, frutos e folhas para a alimentação. Usam cascas para curar os doentes. Quando a floresta cai, não é só uma crise ambiental. É uma catástrofe de saúde pública. É fome no estômago. É o funeral da resiliência. E depois vêm as cheias. Moçambique tornou-se epicentro de desastres climáticos. Os ciclones Idai e Kenneth, em 2019, deixaram milhares de mortos. Mas a desflorestação agrava tudo. As florestas atuavam como escudo, absorviam a chuva, seguravam o solo, amorteciam as tempestades. Agora, a terra está nua. A água vem com fúria, leva colheitas, casas, crianças. Antes, os camponeses adaptavam-se às estações. Agora, enfrentam desastres, seca, cheia, fome, doença. E para quê? Para que o primo de um ministro possa assinar mais uma licença? Para que um conglomerado chinês possa forrar uma mansão em Guangdong com pau preto moçambicano? Violência estrutural em forma de desflorestação. Isto é mais do que destruição ambiental. É violência estrutural. É a desmontagem intencional das condições materiais da vida, feita com plena consciência por quem está no poder. É a negação do direito à saúde, à alimentação, à educação. É, em suma, a negação da humanidade. E é deliberado. Relatórios do CIFOR e da Global Witness mostram como os fiscais florestais são mal pagos, como as multas não são cobradas, como os subornos mantêm as portas abertas. Até as ONG que tentam ajudar são postas de lado por um governo mais preocupado com comissões do que com conservação.
A indústria madeireira, se é que merece esse nome, nada produz. Não constrói riqueza, não cria classe média. É um funil vazio por onde passa o valor, mas onde nada fica. A linguagem do saque. É preciso desmontar a própria linguagem usada para descrever este saque. Indústria, uma palavra que sugere trabalho, manufatura, progresso. Mas Moçambique processa menos de 8% da madeira que exporta. O resto sai cru, não transformado, não pertencente ao povo da terra, sem cadeia de valor, sem mercado interno, sem desenvolvimento. Isto não é uma indústria, é uma liquidação disfarçada de política, um banquete para poucos, uma tragédia para muitos. Ao chamarmos isto de indústria, anestesiamos o crime. Digamos o que é: roubo ecológico institucionalizado, das baionetas às motosserras. Moçambique não fez uma guerra anticolonial para se tornar fornecedor de matéria-prima do próximo império. Mas aqui estamos. Das baionetas dos portugueses às motosserras chinesas, com a Frélimo no papel de intermediária. Se Samora Machel estivesse vivo, reconheceria o partido que carrega o seu nome? Ou se enojaria ao ver as florestas, as mesmas que abrigaram combatentes, agora violadas para encher os bolsos de uma nova burguesia? A revolução foi invertida. Os camaradas tornaram-se capitalistas. A libertação virou liquidação. E agora que fazemos? Não nos rendamos ao desespero fácil. Algumas florestas ainda respiram. O povo ainda se lembra. Ainda há tempo, embora pouco, para recuperar o que foi perdido e salvar o que resta. Primeiro, o governo moçambicano deve proibir totalmente a exportação de touros crus. Nenhuma árvore deve sair do país sem ser processada. Segundo, todas as licenças concedidas nos últimos 10 anos devem ser auditadas e revogadas onde houver corrupção. E há corrupção em todo lado. Terceiro, o reflorestamento deve tornar-se prioridade nacional, com as comunidades no centro. Não as ONG, não os doadores, mas os verdadeiros lesados. Quarto, as escolas rurais devem ser mobiladas, com madeira de fontes sustentáveis, não com o saque dos conglomerados. Quinto, e mais doloroso, a Frélimo precisa de um acerto de contas. Ou expulsa o apodrecimento interno, ou dá lugar a uma nova geração, os fantasmas da floresta. As florestas moçambicanas não morrem em silêncio. Os seus espíritos pairam. A sua ausência ecoa. E um dia, se não houver justiça, os seus fantasmas levantar-se-ão. Não como metáforas, mas como fome, como tempestade, como o silêncio das aves desaparecidas e das crianças famintas. Esta não é apenas uma crise de árvores, é uma crise de visão, uma falência da memória, uma abdicação da moralidade. E por isso perguntamos: quantos mais touros sairão do país antes que Maputo desperte? Quantas mais cheias, fomes e funerais antes que a classe política se lembre de quem deveria servir? Até lá, escrevemos, lembramos, resistimos. Se este conteúdo lhe trouxe clareza, por favor, deixe-nos um comentário. Pressione também o like, inscreva-se e compartilhe com amigos, família e comunidade, pois assim continuaremos a criar mais conteúdos analíticos desta natureza. Agradecemos a vossa companhia.